Olá, amigos do EmpareCast, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui radiantes com a possibilidade de começar mais um programa. A gente fica contando as horas para estar aqui porque o nível de conhecimento que nós estamos tendo aqui é algo absurdo. A gente tem aprendido muito com os nossos convidados, eles realmente têm trazido muita alegria para a gente. E Diego, prazer estar aqui, é muito bom estar com você mais uma vez. Dá a sua saudação inicial para a gente aí. Bom, fala um pouquinho. Estou bem satisfeito, esse é um programa especial, promete aí um conteúdo de alta relevância. A gente está com um convidado que tem um currículo de dar inveja a muitos. Nos orgulha ter uma pessoa desse gabarito aqui conosco, e eu espero aprender bastante e quem sabe também dar algumas pinceladas de percepções que a gente tem. É isso aí, vamos lá. Cleiton Magalhães, você que é o nosso homem das redes sociais, você que é o nosso produtor de vídeos. Olha, os vídeos de imóvel que o Cleiton tem feito são coisas incríveis. O Cleiton é criativo, o Cleiton é inteligente. Fala pra gente um pouquinho da sua saudação. Será que está nascendo novo? É meu amigo. Será que está nascendo um novo Ricardo Martins aqui em Brasília? Olha só. Mais com essa claro, sempre pela primeira vez na história eu apareço de barba em um vídeo. Pois é. E numa reunião, mas é por um motivo de força maior. Mas vamos lá. Eu gostaria que você seguisse o nosso programa, compartilhasse esse programa com aquela pessoa que você gosta, que você ama. Afinal de contas, aqui a gente trata de um das maiores realizações do ser humano, que é a casa própria, e a manutenção dessa casa própria, e a venda dessa casa própria. Os investimentos. E as avaliações dessa casa própria. Então siga, compartilhe, comente, critique, elogie, e siga cada um de nós aqui, todos nós temos redes sociais, porque o nosso canal ele é muito importante para as nossas vidas e as nossas famílias. Maravilha. E agora eu vou olhar para essa câmera aqui, porque o que a gente tem para falar hoje é algo muito bacana. Nós conhecemos as pessoas nas mais variadas formas, em palestras, lendo livros e tudo mais. E eu conheci o meu amigo aqui da forma mais inusitada possível, debaixo de um pilotis de uma obra, onde nós dois começamos a conversar e depois fomos nos entendendo e nos aproximando por afinidades, porque ambos somos do mercado imobiliário. E aí quem está conosco aqui é o senhor Wilson Lang. Ele é mestre e professor e ele tem um vasto currículo aqui, mas eu não quero muito me alongar falando dele, porque ninguém fala melhor de si do que ele próprio. Eu só quero te agradecer. Já digo amigo Wilson, porque a gente já pode dizer isso pelo pouco que conversamos, mas pela afinidade que surgiu. Muito obrigado por o senhor estar aqui. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho de ti, das suas histórias, como é que o senhor se tornou um engenheiro, por quê, e vamos conversando. Bom, é uma satisfação estar aqui num momento tão interessante, com pessoas inteligentes, inseridas num contexto social e de mercado, mas principalmente porque estão fazendo uma inovação, né? Eu penso que este programa é uma inovação, é uma coisa muito inteligente, né? E lá na frente a gente vai poder falar sobre uma outra experiência que eu tive na vida, que era isso aqui, só que em meio escrito, em meio como é que eu vou dizer, impresso, né? Então penso que é uma boa oportunidade de nós contribuirmos para que o Brasil de alguma forma cresça mais e melhor e possamos deixar aí para o futuro algumas coisas mais significativas, né? E onde que entrou a engenharia na sua vida? Pois eu sou natural de Blumenau, Santa Catarina, que é uma cidade muito conhecida pela sua tradição germânica, pela Oktoberfest, sim, né, que é uma festa muito boa, muito legal, e porque está dentro do Vale do Itajaí, que é uma região muito, muito interessante, né? Eu venho de uma família simples, né, pratiquei esporte de competição, fui campeão de salto com vara, de arremesso de dardo. Tá de brincadeira. E no final nós estamos do lado do atleta aqui. Eu ainda fui campeão do decathlon na universidade. Olha só. Você tá brincando, cara. E nessa universidade também a minha vida foi um pouco interessante, porque o curso de engenharia estava começando
e ela permitia fazer exames de suficiência para disciplinas básicas. E eu passei nesses exames de suficiência e então tinha direito a fazer as disciplinas seguintes. Só que as disciplinas seguintes ainda não existiam na engenharia, porque o curso estava começando, então eu tive que fazer essas disciplinas com os cursos de matemática, e aí eu tive uma forte influência da matemática, né? E também, logo em seguida, a universidade precisou de alguém para fazer os processos de reconhecimento dos cursos, né? Porque as universidades têm que ter, as escolas na época, né, tinham que ter o reconhecimento do Conselho Federal de Educação, que era o que existia na época, ficava aqui em Brasília, na L2 Sul, né? E eu fui então contratado para fazer isso. Quer dizer, um garoto novo que já tinha trabalhado no escritório de contabilidade, né, e que estava fazendo estágio no maior escritório de arquitetura do estado de Santa Catarina. Então, embora eu estivesse fazendo engenharia, né, tinha essas características. Dentro da universidade, eu então segui carreira administrativa, né? Fui até chefe de divisão, que era o último cargo diretivo, o próximo seria pró-reitor, e aí seria uma configuração da administração superior da universidade, né? Posteriormente, eu fui fazer mestrado na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, né, na área de construção civil, e trabalhei na região, estávamos conversando aí na região dos Lagos, né? Posso dizer que eram os primeiros condomínios horizontais da região dos Lagos, né, que eram Coqueiros de Iguabaú, Coqueiros, Moinhos da Aldeia, Beira-Mar, né, Santa Clara, que foram empreendimentos construídos à época com uma organização muito interessante. Eu ainda não vi, por incrível que pareça, uma empresa organizada daquela forma, né? Então tive essa boa experiência de trabalhar numa empresa muito bem organizada, né? E como o meu curso de pós-graduação era para a área da produção, que era para a área da gerência da construção, então isso tudo foi muito interessante. Posteriormente voltei para Santa Catarina e fui ser professor da universidade, né? Onde fiquei durante 35 anos, né? Onde eu lecionava construção civil, segurança do trabalho e gerência da inovação tecnológica. E era o responsável pelo estágio supervisionado, que eu também participei de um movimento nacional para criar os estágios obrigatórios, né? e contínuos, que era uma coisa que era uma lacuna, um sonho, né, daquela época, né? Posteriormente se viu que essa continuidade tinha uma dificuldade, né, de retorno e tal, então acabou não acontecendo. Bom, também trabalhei na construção civil, né? Também já tive consultora, já fiz várias coisas, já fui consultor de várias empresas. Depois fui eleito diretor do Centro Tecnológico da universidade. Então fui diretor da Escola de Engenharia, né, durante 4 anos. E posteriormente fui eleito presidente do CREA de Santa Catarina e reeleito do CREA de Santa Catarina. Passado esses 2 mandatos, voltei para a universidade, trabalhei novamente, né? Tive a oportunidade de levar 47 engenheiros, que foi um projeto nosso, para a Feira de Bolonha e para o Batman em Paris, né? Olha só. É uma coisa muito interessante, uma experiência muito legal, né? Mais à frente, a vida me levou a ser candidato a presidente do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Na época, a arquitetura estava junto, né? E isso também foi por 2 mandatos, né? Isso me deu uma oportunidade de nacionalizar, porque a campanha para o Confea é como uma campanha de presidente da República, né? E embora as analogias tenham lá suas devidas proporções, né? Mas posteriormente tive a oportunidade de criar o IBAP-DF, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia aqui do Distrito Federal, e também acabei sendo presidente do IBAP Nacional, né? Pertenço hoje à Academia Pan-Americana de Engenharia, que tem sede em San José de Puerto Rico, né? E, enfim, desenvolver essas atividades. Muito caminho, né? Ou seja, eu sempre digo que a vida me deu a oportunidade de estar por trás de vários balcões,
né? E por último, também acho uma experiência interessante, porque parte da minha esposa e meu filho mais novo, que é chefe de cozinha, tinha um restaurante, então acabei também me mexendo com o restaurante. Tivemos 1, 2, 3 e depois acabamos não tendo mais nenhum, mas eles ainda trabalham com isso. Então entrei também nessa seara de gastronomia que é muito privilégio, muito prazerosa e muito coisa interessante. boa, com essa riqueza de vida, né? Não, assim, eu sou tão grato a Deus, porque Deus ele traz pra gente tantas pessoas interessantes ao longo da vida, são tantas trocas, né? E a gente fica muito feliz por essas oportunidades, e eu agradeço também por esse programa, porque, né, a gente tá crescendo muito aqui, ouvindo todas essas coisas. E aí eu pergunto pro senhor, o que te despertou em estar sempre ligado ao ensino e essas entidades que promovem o crescimento da categoria profissional? O Diego também é uma pessoa que tem feito isso. Por que isso? Depois o Diego também pode falar um pouco, né? Porque o senhor poderia ter tido uma carreira empresarial e ficado lá nessa carreira, cuidado só do seu, né, Cleito? Da sua vida, do teu crescimento. Do seu enriquecimento, enfim, de outras coisas, mas o senhor falou, não, eu vou dar um pouco do meu tempo para que a categoria possa crescer, possa ser melhor. Por que isso aconteceu? Essa é uma pergunta, digamos assim, muito crucial, né? E muito difícil de ser respondida em qualquer circunstância. Eu sempre digo e faço questão de reafirmar isso. Todo ser humano é resultado de suas circunstâncias e de suas escolhas. Então, no momento que eu tinha que ir para um curso de ensino superior, né, eu, na verdade, eu queria estudar no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, no ITA. No ITA, porque o meu irmão era engenheiro da Varig. Entendi. Era mecânico da Varig e ficou lá 20 e poucos anos, né? E então a gente achava que tudo tinha que ter avião na história, né? Mas isso era em São José dos Campos, né? E isso é longe, isso em Santa Catarina, implica numa série de coisas, ou seja, as circunstâncias fizeram eu ficar por lá, né? E também tem um detalhe, né, que foi resultado das escolhas, né? Quando eu fui fazer o vestibular, não tinha curso de engenharia na minha cidade. Só tinha em Florianópolis, né, na capital, na Universidade Federal. Tá certo? Bom, isso exigia, entre ir para Florianópolis ou ir para São José dos Campos, naquele momento era a mesma coisa, né? E a minha família não tinha condições para isso. Então, eu fui fazer, porque eu era muito bom em matemática, então eu fui fazer vestibular para matemática, né? E tirei primeiro lugar no vestibular, então virei personalidade. Celebridade na cidade, né? Quer dizer, um guri lá do interior, da estrada mora numa estrada de barro, tira primeiro lugar no vestibular de matemática, né? E aí comecei o curso de matemática, né? E ao começar o curso de matemática, aí um dia meu irmão, nos visitando, me perguntou: escuta, tá abrindo curso de engenharia aí na cidade, por que você não faz engenharia? Porque o esforço que você vai fazer para fazer matemática é o mesmo que fazer engenharia, né? A formação científica ela é a mesma, né? Toda a parte de matemática, toda a parte física, você vai ter que aprender. Ela é exatamente igual, né? Ela é igual, né? E quer dizer, era na época, porque depois os cursos de licenciatura e bacharelado mudaram bastante, e aí ficou diferente, né? Então eu digo, tudo bem, boa, acho que a ideia é boa, vou fazer, né? E em memória disso, ele me deu um livro de cálculo integral e diferencial, que é um assunto muito sério na engenharia, né? E escrito em inglês, que era o livro do Taylor, né? Eita, hoje já se tem os livros em português, mas na época era tudo em inglês, né? Então você que está aí estudando engenharia, né? Cálculo 1, 2, 3, 4. Em inglês. 4 em inglês. Era em inglês, né? Esse livro é um livro preto desse tamanhão assim, né? Eu guardo ele até hoje como símbolo da escolha que eu fiz, né? Olha só. Então, não foi assim, embora tem alguns traços disso aí, né? Porque como a gente também acabou derivando para estudos na área humana, então, quando eu era garoto, eu
no terreno da minha casa tinha um ribeirãozinho e eu fazia barragens, e eu fazia barcos para andar naqueles lagos das barragens que eu fazia, e eu fazia uma barragem, outra barragem, fazia associação de barragens, fazia comportas, né? E como tinha uma elevação, aí eu fazia rampas de estrada. A intuição do engenheiro na brincadeira. Os carrinhos, né? Mas interessante e como eu tinha que picar lenha, porque precisava de lenha, né? Não existia os fogões que tem hoje, já tudo a lenha, então eu era o menino que picava lenha, né? Que tinha que picar lenha, então de vez em quando eu pegava um pedaço de madeira para esculpir ele para fazer um avião, porque não tinha essa fartura de brinquedo que tem hoje, né? Hoje você dizer para uma criança que pegar um pedaço de madeira e fazer um avião, e fala, me dá um Lego. É sinônimo de confusão, né? Me dá um Lego, né? Que daí ele já vem motorizado, já é capaz de voar, né? Então, circunstâncias, né? E escolhas. Eu penso que... Com toda essa evolução da tecnologia, né? O senhor que veio lá da criação do seu curso de engenharia lá na época, onde o senhor era estudante de matemática, surge engenharia, os livros ali, todos os cálculos feitos à mão, né? E vieram todas essas tecnologias, esses softwares hoje que fazem muita coisa e que substituem muita coisa, né? Como é que o senhor conseguiu se adaptar a isso, ou o senhor participou dessa transformação da tecnologia dentro dos cálculos matemáticos na engenharia? Estou falando besteira? Não, sua pergunta foi ótima. Eu acho que essa pergunta ela é muito interessante, né? Porque ela coloca a questão da evolução e de como, no caso específico, né, que eu que estou falando, de como eu fiz essa transição. Isso. Né? E isso hoje é a questão crucial no mundo moderno, né? Porque hoje você tem uma coisa chamada inteligência artificial, que é o ponto final da história disso que você acabou de começar, né? Então, talvez por conta de ter uma personalidade inquisitiva, né? Eu com 11 anos, 10 anos, eu era reconhecidamente reconhecido pela Biblioteca Municipal da cidade como o maior leitor daquela biblioteca. Porque a cada 2 dias eu ia lá, pegava um livro e lia. E lia. Então eu recebi uma formação muito forte do ponto de vista de leitura. Se você me perguntar quem é que te ensinou a ler, ninguém me ensinou a ler. Quem me ensinou a ler, na verdade, foi a professora lá. Tá certo? Agora, por que eu lia? Eu era curioso. Né? Eu tinha o essencial que um engenheiro tem que ter, né? Que é a curiosidade. Então eu lia muito. Né? Aos 14 anos, quando eu comecei a minha vida profissional, num escritório de contabilidade, eu era office boy, né? Eu fiz meu primeiro curso de computação. Que ano foi isso? 1970. Ah, brincadeira. Nossa. 1970. Eu não estou falando no IBM 360. Eu estou falando no IBM antes do 360. Tá certo? Porque... ENIAC. Aí, o que eu fiz? Eu fiz, primeiro, naquela época, você fazia primeiro o curso de introdução ao computador. Sim. Depois você fazia um curso de programação. Então, eu estudei COBOL. Eu fiz COBOL e Basic 1, 2. O Basic eu fui fazer na universidade, porque lá precisava do Basic e do Fortran. Né? Então, bom, então eu estava ligado a computadores. Eu estava ligado desde 70. Rapidinho num IBM 360. Né? Tinha introdução à computação, tinha operação de computador, né? Que tinha que operar aqueles discos, aquelas montanhas de cartões perfurados, né? E depois, então, tinha um curso de análise de sistemas. E aí, Éder, só para fazer... Mas essa transição, na transição... A transição, ela foi se dando na medida em que eu fui me adaptando a isso, né? Eu cheguei na universidade, por exemplo, qual foi a tecnologia usada na universidade? É uma pena que eu não trouxe, mas eu gosto de trazer, porque é uma espécie de amuleto, né? Eu ganhei da minha namorada, que hoje é minha esposa há 46 anos, uma régua de cálculo deste tamanho, né? Sim. Que era uma régua da Aristo. E com esta reguinha eu fiz o meu curso de engenharia. É isso mesmo. Tá certo? No final do meu curso de engenharia chegou aquele tijolão da Sharp.
Que era a calculadora científica. Fazia 4 operações. Ah, ok. Fazia 4 operações básicas. Da Casio? Depois desse Da tijolão, Casio, acho que era da Casio. depois desse tijolão, uma colega minha do curso de engenharia, que era esposa do diretor, do então diretor da escola de engenharia, ganhou uma HP 45. Quer dizer, uma HP, né? Imagina, uma maquineta bonitona, cantava, dançava, rebolava, fazia de tudo aquela máquina, né? Então, eu não tinha, eu tinha a minha reguinha de cálculo, né? Posteriormente, eu fui para pós-graduação. Bom, aí tive que trabalhar com computadores grandes, porque eu trabalhava com computadores do Instituto Militar de Engenharia, porque o da Universidade Federal Lá do IME, né? Fluminense não era tão bom assim, ou então na PUC do Rio de Janeiro, né, que tinha uma estrutura computacional que girava 24 horas por dia. Isso facilitava. Então, a calculadora por si só já foi um processo de transição do cálculo. Foi uma. E depois dessa calculadora vieram aquelas maquininhas, o Z1000, não lembro mais o número dele, né, que eram aquelas coisas que você tinha que gravar numa fita cassete, entendeu? Então, eu comecei com a história da fita cassete, do gravador, né, daquela maquineta. Depois fui para como é que era o nome dele? Não era o Univac. O Univac 9300 era o grandão, era o mainframe. Mas era o ENIAC? O Univac. Esqueci. A gente vai lembrar. Agora, a gente lembra ficou... que era CP200, CP400. Eita, ferro. Depois veio o sistema 4 da IBM, que esse eu também operei, né? Ou seja, eu por circunstâncias e por escolhas, eu fui sempre me atualizando, né? Digo, eu quero saber como é que isso funciona, né? Eu tenho uma pergunta sobre isso para fazer, mas o Diego está guardando uma aqui para fazer. Porque, na verdade, os assuntos vão se perdendo, mas o Éder falou especificamente sobre a assunção de compromissos e entidades. Por que você vai preterir uma carreira brilhante, alguém que tem essa genialidade toda, em prol de algo que é um cargo honorífico? As pessoas não sabem, mas presidentes de conselhos profissionais, diretores, eles não percebem remuneração. Isso é um cargo honorífico. E assim, eu costumo dizer, sou diretor de conselho, que eu tenho o maior salário do universo, que é a honra. Quando você ocupa esses cargos, você está atrás de propósito. Pessoas que ganham dinheiro, tem milhares. Pessoas que vivem propósito, são poucas. Quantos presidentes fundadores de IBAPs haverão? Em Brasília só terá um. Quantos presidentes de Conselho Federal estarão? Então, nos anais da história, haverá o nome do Wilson. Então, esse tipo... E não é vaidade, é porque você tem uma sede de transformação. Propósito, como ele quando falou, você ama aquilo que você faz, desde quando você é criança e constrói uma barragem, não é o dinheiro que te move. É o fazer pelo fazer. Obviamente, você ganha dinheiro. Então, eu diria que antes de qualquer coisa, as pessoas que se engajam na sociedade civil, em entidades profissionais, em associações, eles são uns verdadeiros apaixonados pelo propósito que eles escolheram. Eu penso, viu, Diogo, que uma das respostas para essas questões é que eu acabei me envolvendo na universidade, né? A universidade, ela, com todas as suas características e todas as suas peculiaridades, ela é uma ilha de excelência, né? E o nosso maior problema sempre hoje é fazer com que essa ilha se abra, né? E se relacione com o mundo e tenha uma interface mais real possível, né? Então, eu penso que essa foi uma escolha, né? Lá dentro da universidade, como eu já era funcionário, já era monitor de física geral, porque eu passei no concurso de monitor, né? Então eu já era assim, uma figura diferente dos demais colegas, né? Participei da implantação, na época, do curso de tecnólogo em processamento de dados, né? Curso este que, quando eu virei professor e fiquei diretor da escola de engenharia, eles colocaram esse curso dentro da escola de engenharia. E aí eu transformei o curso de tecnólogo em ciências da computação, né? E portanto, são circunstâncias e escolhas. Eu penso que essas foram as questões. Agora, eu tenho uma pergunta para te fazer que, de repente, derivem outras aí. Porque, assim, o engenheiro hoje, ele não vive nada disso, né? Ele já chega com tudo pronto, né? Com todos os programas prontos, com todas as situações já feitas, né? Eu acho que nem na prancheta ele vai mais, né? E
será que ele consegue ter essa percepção de engenharia que aqueles que realmente tinham uma coisa mais prática, porque eu fico olhando hoje, georreferenciamento, você faz uma série de coisas, né? E aí na época lá da faculdade você tinha que ir pro mato com foice, você tinha que abrir o mato para depois jogar o teodolito, depois você faz uma poligonal e tal, aí você traça um terreno. Aí hoje você chega, uma foto, vai lá e já resolve tudo. Lá tem uma estação total lá. Como é que o senhor enxerga o profissional que está surgindo hoje? E se existem lacunas aí, se existem algumas coisas que precisam ser melhoradas, ou se a tecnologia só ajuda, eles tendem a ser melhores engenheiros do que os do passado aí? Aí você agora me coloca, digamos assim, entre a cruz e a espada, né? Porque eu vivi os vários lados desse balcão. Uhum. Na escola de engenharia havia, e hoje isso é muito maior, um afastamento muito grande dos alunos. Entra 100 alunos no vestibular e dessa turma sobra muito pouco. Forma 20, 15, né? Não, se formar 20 é ótimo. Eu me formei em 10. Pois é isso mesmo. Em 1977, porque o curso era muito difícil, já me formei em 10. Né? Hoje, as turmas, às vezes, desaparecem, somem. Uhum. Certo? Há o cidadão, ele não quer mais aquela praxe, né? Então, você tem esse problema do ponto de vista do ensino. Tanto é que na escola de engenharia eu criei um curso chamado Introdução à Engenharia, que era um curso dado no primeiro semestre. Eu fiz esse curso. Você fez? Na Universidade Federal do Pará. Do Pará. Então você vai ver, temos aqui um parâmetro de comparação, o que é 1995. Excelente. O que é excelente. Então, eu estou falando 1986. Uhum. 1986, ou seja, 23 mais 14, estou falando 37 anos atrás. Eu criei, foi proposta minha, né, do professor Wilson Lang, na época, do Departamento de Construção da Universidade, tá certo? Que foi aprovado e eu virei professor dessa disciplina, tá certo? Então, qual era o papel dessa disciplina? Era procurar colocar para os alunos o que era engenharia na prática. Sim, exatamente. Então, primeiro dia de aula, eu ia visitar um prédio mais alto da cidade, tá certo? E fazia a turma subir aquilo pela escada, até chegar lá em cima, né? Então, essa era a primeira aula, né? As últimas aulas daquela cadeira, naquele semestre, eram planejamento e controle da produção. Então, veja bem, você sabe o que eu estou falando, né? O que eu vou falar. Eu dava para eles os princípios básicos de PERT-CPM. Olha aí, quer dizer, é uma coisa do 5º ano de engenharia. Né? Só que lá no 5º ano de engenharia você faz o PERT-CPM inteiro. Ali não, ali eram os princípios, uma noção, como é que montava uma rede, tá certo? E eu me divertia, porque eu anotava e dizia assim, e dizia para os meus colegas professores, esse aluno aí, anota o nome dele aí, esse cara vai longe, né? É claro que a gente acertou muitos e errou muitos, né? Porque muitos péssimos alunos foram bons engenheiros e bons empresários, né? E muitos excelentes alunos não decolaram, não viraram jardineiro, né? Então são coisas assim que novamente entra o comportamento humano. Então, olha, de fato, Cleito, era isso. Guarda sua pergunta que eu preciso fazer uma homenagem aqui agora. O senhor me falou uma coisa. O professor Amaral, que deu introdução à engenharia civil para mim na Universidade Federal do Pará, ele não tinha uma perna, então ele ia dar aula de muletas. E ele tinha uma destreza em escrever na lousa que era uma coisa assim impressionante, porque ele escrevia uma letra linda e a gente ficava impressionado com aquilo. E ele falava o seguinte, olha, em engenharia existe o certo e o... Aí todo mundo falava errado. Aí ele repetia, engenharia existe o certo e o errado. Ele falou, engenharia existe o certo e o resto. O resto vai do quase certo ao totalmente errado. Mas o errado, né? O resto vai do quase certo ao totalmente errado. Mas o certo só tem um e ele está na norma. Então, ele falou, engenheiro bom é engenheiro que segue a norma. Pois é. E ele falou isso assim, eu acho que quase toda aula na cadeira ele começava falando isso aí. Espetacular. E eu quero fazer essa homenagem, aproveitando
E por favor, meu amigo, Então passo faça, a bola então para faça. você. Não, mas quero deixa- homenagear, porque esses professor, né? mestres, eles são tudo assim, pra gente. Mas deixa eu rapidamente fazer uma outra pergunta para você. Aí você depois fez o curso de engenharia. Eu estou falando porque essa é uma questão importante, né? É importante hoje, né? E na época também era, só que não se tinha essa noção, né? Ao longo do curso, do seu curso de engenharia, e eu posso depois responder como é que foi o meu, né? E posso responder como é que é na Universidade de Brasília, né? Porque a minha filha se formou na Universidade de Brasília, então eu sei como é que funciona lá também, né? Os professores usavam intensivamente a norma técnica? Pode dizer não. Não. Pode dizer não. Não. Aqui lá, o meu também foi não. Que, assim, aí eu adoro o universo da... O empirismo, ele faz. Infelizmente, ele faz muito. A universidade, ela é encantadora. Eu sou advogado e me apaixono pelo estudo, pela leitura. Mas no Brasil, a gente não tem escolas de negócio. Infelizmente, grandes escolas de negócio, como se tem em outros países. Então, a gente prepara nas universidades outros acadêmicos, outros teóricos. As universidades, e são maravilhosas, você tem uma densidade de conhecimento teórico e etc., mas há um esvaziamento ainda em alguns segmentos nessa parte empreendedora, nessa parte de vamos ao mundo, né? Porque dificilmente você vai ter uma cadeira numa universidade de engenharia e que ministre a faculdade de engenharia que ensine, olha, como então gerir uma construtora, ou que ramos ou segmentações, você tem que buscar isso na especialização. Então, em alguma medida, as universidades vêm se ressignificando, e você colocou muito bem aqui, que introduziu a prática, né, a demonstração prática para trazer isso. Mas eu, quando formei-me em Direito, ninguém me falou gestão de um escritório de advocacia. Como é que é o controle financeiro de um escritório de advocacia? Como é que é o RH de um escritório de advocacia? Como precificar? Como cobrar honorários? Então, esse vazio da academia, que ele é um tanto quanto parnasiano, ou seja, muito contemplativo, você fica ali, o saber pelo saber, quando você se depara com uma realidade prática, a gente observa um sem número de advogados, com todo respeito aos Uberes, se tornando Uber, um sem número de engenheiros que talvez não consegue se colocar, porque você tem uma mercantilização do ensino, então abre-se universidade em qualquer lugar, ou seja, a pessoa tem um diploma, talvez tenha teoria, mas não sabe traduzir isso na prática para fazer, monetizar e viver daquilo. Então é um desafio muito grande que a universidade precisa enfrentar hoje. Hoje, dentro da área do conhecimento, a gente estava falando aqui sobre a evolução das faculdades, das academias e da evolução da tecnologia dentro da área da engenharia. A gente viu lá que Leonardo da Vinci, ele era um curioso e tudo ele escrevia, desenhava e catalogava e deixava aquilo guardado por muito tempo. Até hoje existem os cadernos, os livros dele vendidos a pesos de ouro, né? E ele foi reservando isso, escrevendo, anotando, e vem a tecnologia substituindo os cálculos, substituindo os desenhos, né? Os desenhos são feitos hoje por inteligência artificial, mas antes da inteligência artificial, eu vi o senhor conversando aqui agora e falou assim, eu lia muito. O que a inteligência artificial faz? A inteligência artificial, ela lê artificialmente todos os conteúdos existentes daquela área. E quando você gera a pergunta, a inteligência artificial pega tudo aquilo que ela leu e armazenou e joga a resolução ali em alguns segundos, né? Isso é um poder que existe através da inteligência artificial. O que acontece? Quando eu falei do acompanhamento, por que hoje o engenheiro ele não possui referências, ele às vezes ele vai para a faculdade, ele desiste, é porque ele já está acostumado a receber tudo pronto. Ele não é um curioso. Eu não falo da engenharia, mas a gente fala em todas as profissões. As pessoas não são curiosas ao ponto de buscar nas leituras dos livros, dos autores, o fundamento daquele conhecimento e até onde chegou aquele cálculo para chegar àquele resultado ali. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte. É possível hoje, uma formação em engenharia nas faculdades de hoje, baseado unicamente
nas aulas e nos treinamentos que ele recebe unicamente ali dentro da faculdade? Ou ele vai ter que virar um curioso, ele vai ter que buscar informação em livros antigos, ele vai ter que fazer a prática lá nos primórdios para fazer como o senhor fez, para ser um bom profissional? A resposta você mesmo já deu, né? Por uma razão muito simples. As escolas, e eu já enfrentei, eu já pertencia à diretoria da Associação Brasileira de Ensino de Engenharia, a BENGE, que junta os professores de engenharia, né? Essa é uma discussão de longa data. Que tipo de profissional a gente tem que formar? E eu sempre digo, sempre disse e continuo dizendo, a gente tem que formar um profissional. Exato. Não é o tipo de profissional, é o profissional que você tem que formar. E a maioria das escolas, e aí o Diogo já disse isso claramente, né? Elas continuam não formando o profissional. Entende? Quer dizer, eu faria, ainda respondendo uma pergunta anterior, né? Quer dizer, antigamente eu diria assim, as pessoas se formavam e aí iam fazer alguma coisa, né? E hoje você entra no mercado andando a 1000 por hora, quer dizer, fazendo uma analogia com o automobilismo, é como se antigamente era a Fórmula 1, que todo mundo se classifica, aí para no grid de largada e aí sai, né? Ou a Fórmula Indy, que os negros já vêm em alta velocidade. Vai no giro. Né? Uhum. Então, a minha discussão, e eu tenho pautado essa discussão de longa data, na época dos estágios, da discussão dos estágios supervisionados, né, era de que era preciso desenvolver nos engenheiros as chamadas soft skills, ou seja, habilidades softs. Tá certo? Porque era óbvio, né, que a computação ia levar para essa parte do inteligência mercado, artificial. Jeito, era óbvio, tá certo? Era óbvio que cada vez, vou dizer, o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, já disse com clareza o que seria o futuro, né? E esse 2001 já passou. Ou seja, não é que o número 2001 passou, o fato já passou. Nós hoje estamos num outro momento, né? Isso que você colocou aqui do ChatGPT, esse Chat, ele tem uma função e ele está famoso por conta disso, né? Mas ele representa talvez 5% do que é realmente a inteligência artificial. E aí, professor, eu estou aqui deslumbrado com esse assunto, porque eu gosto muito disso, de pensar a humanidade e como a gente vai mudar o comportamento humano. Agora, eu tenho pouco medo sobre esses aspectos, porque todo ser humano curioso, ele é inventivo. Então, o chat, ele pode ler tudo que existe, mas ele dificilmente pode partir do lugar nenhum e, por exemplo, criar uma disciplina porque ele entendeu intuitivamente que aquilo seria relevante, então você faz a introdução à engenharia. Então, a humanidade, ela tem o privilégio de ser inventivo, de trazer o novo. Então, o novo numa perspectiva disruptiva mesmo. Uhum. E aí, para isso, você precisa ter densidade de conhecimento, experimentação prática e curiosidade, desafio. Então, eu tenho medo zero do ChatGPT. Mas eu queria te dizer uma coisa, hein? O exemplo que ele chamou para a mesa, eu falei em 5%, eu vou falar 1%. Tá certo? Porque hoje a inteligência artificial já faz isso que você está falando. Ela não lê apenas textos, ela faz conta. Ela tem modelos, ela projeta modelos matemáticos. Ela faz análise matricial, ela usa os mais modernos métodos. Por exemplo, existe uma coisa que se usa muito em gerência hoje em dia. Você quer formar gerentes inovadores, você usa uma técnica chamada gamificação, ou seja, brincadeiras, jogos, coisas desse tipo, tá certo? Então, o computador, com a capacidade de memória que ele tem hoje, ele faz isso. Ele já calcula, ele já dá a sensação de que pensa. Sim, e fato, isso é um fato. Eu concordo com o senhor, são então, parentes por exemplo, só deixa eu te dar um exemplo. Esses dias eu participei de um seminário de inteligência artificial, onde um cidadão que tem uma empresa em Uberlândia, né, sobre aplicações da inteligência artificial no agronegócio. Veja o que esse cara faz, o que essa empresa faz.
ela diz para mim se eu tenho que plantar tomate em Planaltina de Goiás ou não. Toda pessoa que tem uma terra, uma propriedade rural, num certo momento ela tem que definir. Sim. Eu vou plantar milho, vou plantar análise de soja, aveia, vou plantar soja, vou plantar o quê? E tudo, inclusive Sim. mercado, demanda de mercado. O que eu vou plantar? Bom, esses camaradas, eles usam essa inteligência artificial pegando dados da meteorologia, dados das bolsas de cereais pelo mundo afora, tá certo? Dos históricos, das precipitações pluviométricas, das qualidades do solo, da insolação, do que está acontecendo nos planetas. É tanta da informação que dá a impressão que pensa. E aí, professor, quando eu digo que não tem um inventivo, Éder, é assim, é porque do zero, eu sei que ele pode projetar futuro, porque são variáveis que ele consegue analisar, tendo por base aquilo que se conhece. Mas eu acho que vai além. Aí é o suprassumo do subjetivo, da humanidade. Há quem diga, e aí quem acredita em algumas teorias, que os marcos civilizatórios se encontravam quando alguém com um fêmur fraturado conseguiu ali, digamos assim, fazer um curativo no outro. A essência é a empatia, sabe, essa humanidade, o reconhecimento do outro e fazer, como eu disse outrora, pelo propósito, por algo. Então, pode parecer romântico, mas o ponto de inflexão está: valoriza-se pessoas ou não valoriza a pessoa? O subjetivismo. Se você perder o subjetivismo e o propósito, aí realmente mas eu acho que o que está em jogo é o atendimento das massas. Porque se você atende as massas, vamos supor, o professor falou aqui, ele vai lá, eu quero plantar tomate em Planaltina. Dá para plantar tomate em Planaltina? Ele vai dar todas as características e ele vai fazer ali uma análise artificial e vai dar para ele um parâmetro e ele vai ali fazer a plantação de tomate dele. Eu estou falando da plantação de tomate. Mas o que está em questão na mesa aqui é inclusive uma coisa que a gente nem comentou, mas poderia comentar. A profissão do professor na faculdade está em xeque? Ela está em xeque, sim senhor, porque a maioria dos alunos já chega na sala de aula sabendo tanto quanto o professor. Por quê? Porque você, com 5 anos de idade, você está na frente do Google. E o Google sabe tudo. Ou quase tudo. Tá certo? Quer dizer, o volume de informações que você tem disponível e as tecnologias que foram disponibilizadas por instrumentos móveis, né? É uma coisa absurda. Então, ou os professores ou as escolas mudam a sua forma de dar aula, tá certo? Mudam os seus conceitos e passem a ter uma preocupação profissional, porque a parte acadêmica você já perdeu para o computador, que está tudo lá. O computador tem todos os livros do Taylor na área de cálculo, tem todos os livros do Resnick and Halliday da parte de física, quer dizer, tudo que tem de ciência, tecnologia, está na máquina. E tem uma coisa, professor, que só porque esse assunto tem que ter muito cuidado. Mas eu preciso fazer uma outra pergunta. Vou terminar aqui, mas eu vou dizer o seguinte: a obsolescência do conhecimento experimentado ela é muito mais veloz. A mudança de geração, porque antigamente, você tinha a percepção de mudança de geração muito mais longa. Por exemplo, provavelmente nós todos aqui tivemos uma música que todos ouvimos e gostamos. A minha filha e o primo dela provavelmente não gosta, com a diferença de 3 anos, não gosta das mesmas coisas, não estuda da mesma forma. Então, essa transposição de geração e a obsolescência do conhecimento é que é um problema. Você começa a universidade de 5 anos, que o que é matéria irrelevante aqui, ainda mais no mundo da tecnologia, por exemplo, um programador e tal, ele começa a estudar aqui no primeiro ano, quando ele se formar, aquele conhecimento já é obsoleto, se ele não se atualizar no curso. Eu tenho uma pergunta para fazer, que ela vai muito... Eu acho que se a gente não fizer essa pergunta aqui, a gente perde uma oportunidade de ouro. Perfeito. Porque é o seguinte, como que era a engenharia quando o senhor começou? A engenharia civil, ligada à construção de casas e edifícios. Como que está a engenharia hoje? O que mudou de lá para cá? E como que o senhor projeta a engenharia do futuro?
baseado em tudo que a gente conversou aqui hoje sobre isso. Pra gente matar isso e partir para um próximo tema. Pra gente, porque como é que o senhor vê essas, como é que era a engenharia, né? Porque eu lembro que era aceitável em 95 15 MPa em pilares. Hoje isso aí qualquer um faz. Então assim, como é que... Eu tô só dando um exemplo chulo, bobo. Como que mudou? O que mudou? Por que mudou? E como que o senhor imagina essa engenharia do futuro aí? E o engenheiro do futuro? Eu diria, né? E aí novamente é a minha visão pessoal da coisa, né? Por conta desses balcões todos por onde eu andei. Nós estamos num looping, né? Na verdade, a vida toda é um looping, né? Você vai, daqui a pouco você começa a regredir, dá a impressão que você regrediu, de repente o looping joga para cima de novo. E joga para você para cima, né? Então, e além disso, eu diria, falando geometricamente, né, nas minhas origens matemáticas, esse looping ele é por patamar, ele não é uma curva contínua. E essa questão ela é fundamental na análise da vida. Na análise da vida, porque a cada segundo, a cada fração de tempo, nós tomamos decisões, nós fazemos escolhas, tá certo? E a cada escolha existem milhares de escolhas a serem feitas. Então, você quando faz a sua curva da vida, você faz milhares de pontos que cada vez são infinitamente possíveis. Então, é um negócio assim, matematicamente complicado. Como eu tive a experiência de trabalhar no maior escritório de arquitetura do estado de Santa Catarina, que era o Erwin Lindner e Shimizu, eram 3 arquitetos, tá certo? Lá eles faziam muitas fábricas. Eles eram, porque Blumenau era uma cidade industrial, ainda, né? Mas um pouco menos, né? Porque hoje ela é um polo de software, é um polo de tecnologia, é um negócio que pouca gente sabe também, né? Então hoje lá tem mais de 3.000 vagas sobrando, que precisa de pessoas e não tem pessoas, né, para fazer isso, porque a área computacional é uma área muito específica, né? Quer dizer, o camarada vai ali, aperta 3, o negócio dele é apertar 3, 4, 5 botão, mas ele estudou um monte para apertar esses 3, 4, 5 botão. E se ele apertar um botão errado, sai tudo errado. Né? Então, a gente trabalhava muito com indústrias. Então, vamos fazer uma fábrica de têxtil, por exemplo, que eu me lembro, que eu participei, em Artur Nogueira. Quer dizer, era uma fábrica de Santa Catarina que foi fazer uma fábrica em Artur Nogueira. Uhum. A outra fábrica foi fazer uma fiação lá em Fortaleza, né? Então, se fazia uma coisa chamada estudo de pré-viabilidade, para depois fazer o estudo de viabilidade, para depois fazer um anteprojeto, aliás, um estudo preliminar, e depois fazer um anteprojeto, para depois fazer o projeto de engenharia, tá certo? Quer dizer, veja quantas contas foram feitas para que isso acontecesse. De repente, essas coisas começaram a ser supérfluas, porque o volume de dinheiro disponível é tão grande, que ele está disponível. Então, você quer construir casinha? Vamos construir casinha. Pouco importa. Aqui em Brasília, que é uma história que eu adoro, e tanto que eu estou aqui há 24 anos e vim para cá e nunca mais voltei, tá certo? Tem o que eu chamo de... É uma expressão do Walter Gropius, da área da arquitetura, né, que dizia o seguinte: prejuízos construídos. Quer dizer, o que tem de apartamento, que é prejuízo construído, que faz parte da coisa. Quer dizer, o cara comprou, ele não entendeu que daqui a alguns anos vai ter um prédio na frente, e aquela vista que ele está vendo agora, ele não vai ver mais, ele só vai ver a senhora do vizinho lá na frente, ou a empregada, ou os filhos, ou os gritos, ou sei lá o quê. Entende? Então, os prejuízos construídos vão crescendo, mas... eu estou produzindo e estou vendendo, porque existe demanda para isso, né? Então, hoje, se você quer fazer um empreendimento e ter sucesso, você tem que fazer tudo isso que eu acabei de falar, tá certo? Ou seja, eu moro na 115 Norte, ali do lado, a Brasal está construindo o Reserva Catedral, tá certo? Eu fui lá ver um apartamento, não tem mais para vender. Eu tinha um terreno, lá em Blumenau, veja como são. Eu tinha um terreno que eu comprei há muitos anos atrás, quando eu voltei do Rio de Janeiro, eu queria fazer lá em Blumenau o que eu fazia no Rio, tá certo? Só que aí esbarrei em duas coisas, e esbarrei que eu não sabia
que havia corrupção nos órgãos financiadores, tá certo? E a legislação da prefeitura não permitia eu fazer aquele tipo de construção, que hoje é feita aos montes. Aos montes, tá certo? Então, quer dizer, as circunstâncias não permitiram que eu fizesse as minhas escolhas. E aí eu fui fazer outras escolhas, tá certo? Então, veja bem, troquei esse terreno por um conjunto de apartamentos. O prédio está em execução pela melhor construtora, uma das melhores construtoras da cidade. E aí ontem me ligou uma pessoa, outra coincidência, né? Uma pessoa me ligou querendo comprar um apartamento daqueles que eu tenho lá no prédio, né? Aí eu liguei para a empresa que vende os apartamentos daquele prédio. Como é que está o preço aí? O cara disse, olha, não tem preço. Como não tem preço? Não tem mais nada para vender. O cara já vendeu tudo, tá certo? Então, a demanda pela disponibilidade do produto é muito alta. Então, nem sempre essas etapas são cumpridas, tá certo? Agora, tem, por exemplo, situações que, como eu rodo muito, ando muito por aí, para lá e para cá e tal, para cima e para baixo, faço muitas coisas ao mesmo tempo, tem lugares que eu digo o seguinte, você quer investir o seu dinheiro? Quer. Quanto você tem para investir por mês? Tenho 2 mil por mês. Então tá, então faça isso. Então faça aquilo, tá certo? Então tem locais dentro do Distrito Federal e próximo ao Distrito Federal que é óbvio que aquilo ali vai explodir. É óbvio, né? Comprar um terreno, tem aqui pessoas que trabalham com isso, né, no seu cotidiano, aquilo é óbvio, tá certo? Não precisa ter muita modelagem matemática para saber, não, tá certo? Então, qualquer prejuízo que você fizer ali, prejuízo construído, tudo bem, não precisa de muito estudo de viabilidade, muito isso. Agora, se você pensar um pouco, você vai perceber que as coisas que dão certo no mundo passaram por essas etapas. Ou seja, ninguém produz um automóvel sem estudo de pré-viabilidade, sem estudo de viabilidade. Um estudo de um automóvel, até você chegar no automóvel em si, você pensou muito. Então o senhor está me dizendo que isso não mudou? Não. O planejamento não mudou. E o que não vai mudar? E o que mudou? O que mudou e está em processo permanente de mudança, porque a vida humana é um looping em salto, né? Ela não é contínua, não é uma curva contínua, é de que em alguns momentos você não precisa de nada disso. Na década de 70, não adiantava você fazer estudo de pré-viabilidade, tá certo? Porque não tinha demanda. Os militares não queriam fazer casa popular, os militares queriam fazer barragens, estradas, né? Qual é a diferença? Eu estou falando mal? Não estou. Foi ótimo. Foi uma escolha, né? Foi uma escolha de políticas estratégicas do poder público, coisa que, infelizmente, não se faz mais. Tá certo? Essa é uma outra discussão. O Estado não pensa mais. Existe um livro, O Certo e o Errado. Muito interessante esse livro para alta gerência, né? Daniel, não sei, não me lembro sobre o nome dele agora. Começa com K, tá certo? Esse cara ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Pesquisei. Prêmio Nobel de Economia. Goleman. Ele é psicólogo. Acho que é Daniel Goleman, né? Goleman, né? Não é Goleman. Goleman é outra coisa. É outra coisa. Né? Kahneman, Isso. Né? Daniel Kahneman, tá certo? E ele é um consultor do governo britânico. Então o governo britânico faz o seguinte: eu quero lançar aqui o cartão que eu estou vendo propaganda aí, né, pelas ruas, né? Eu quero lançar o cartão, não sei como é que eles estão chamando agora, esqueci o nome, restaurante, cartão Bolsa Alimentação, enfim, a pessoa ganha um cartão e vai comer de graça no restaurante. Vale Alimentação. No restaurante comunitário. Não é Vale Alimentação, é um programa do governo do GDF. Entendi. Certo? Você ganha um cartão e tem direito a ir comer de graça lá no restaurante comunitário. E aí se fazem vários restaurantes comunitários, né? Eu participei da construção, porque eu trabalhei na Nova Cap uma época, daqui de Samambaia. Né? Isso vai dar certo? Então, o Daniel Kahneman tem uma equipe de especialistas que estuda essa questão, modela essa questão, tá certo? Para saber se isso vai dar certo.
Porque se o governo britânico lançar um programa de natureza social e isso der errado, eles estão fritos. A sociedade não vai perdoar. A questão que a gente... Então eu estou falando do quê? Do poder público, que não pensa. E por quê que eu falei isso? Por causa da decisão do poder público, que na época pensava, fazia estrada, fazia barragem, né? Fizeram grandes estradas, fizeram grandes barragens, tá certo? E fizeram a ponte Rio-Niterói, eu até ajudei lá um certo momento, né? Eu trabalhava na Tecnosolo, e a Tecnosolo trabalhava com adesivos, e o vão central da ponte teve a aplicação de adesivos e tal. Coisas grandes e importantíssimas. Imagina o Brasil de hoje sem a usina de Itaipu, por exemplo, né? A gente não sabe de onde vem essa energia que está nos iluminando e que está fazendo nós funcionarmos aqui agora, tá certo? Mas a gente sabe que existe um sistema integrado no país inteiro, que essa energia pode estar vindo de Belo Monte como pode estar vindo de Itaipu. Depende do jogo ali, tá certo? Então, o que acontece? Hoje você tem demandas aonde pensar não é necessário, mas as principais demandas com sucesso são definidas com muita reflexão, com muito pensamento, tá certo? Você não vê, eu posso estar enganado, né? Mas eu não sei se tem algum apartamento, algum prédio do Paulo Otávio encalhado. Eu não sei se a Brasal tem algum prédio encalhado. Encalhado que eu digo, não vende, tá certo? Ela vende por quê? Porque quando ela fez o Reserva Catedral lá na minha quadra, tá certo? Pensou muito, tá certo? Não só pensou muito, como pensou a arquitetura do prédio. Sim. Tá certo? Então, existem tecnologias, existem formas de pensar que precisam ser utilizadas para que você tenha um produto que não fique recebendo comentários contrários. Por exemplo, eu acho que talvez você vai dizer isso, mas fala, eu quero te ouvir. Funciona assim. Tem um ponto que o senhor conversou, a gente falou sobre várias coisas aqui. E depois o senhor falou sobre o restaurante comunitário. A substituição de profissionais através das inteligências artificiais. Ontem eu vi uma coisa impressionante, um pedreiro robô. Era um robô que ele vai ser utilizado primeiramente em trabalho de guerra, mas ele é um pedreiro robô. Esse pedreiro, ele pega a tábua, coloca lá, assenta tijolo, é um pedreiro robô. Esse pedreiro robô, dentro da inteligência artificial, ele precisa ser comandado por quem? Por uma inteligência artificial, né? Eu vejo o futuro, essa tecnologia, ela vai tornar a mão de obras, várias situações de mão de obra obsoleta. A gente está vendo aí impressora de casa. Isso tudo criado por vocês, engenheiros. Tá? Eu vou fazer um parênteses. Impressão de casa popular, impressão de mansão e robôs pedreiros. Você tem a tecnologia que faz os cálculos, a tecnologia que faz o desenho, o estudo de viabilidade econômica e tal. Isso é uma outra coisa sobre o mercado. Mas quem vai comprar? Se não tem o profissional que vai receber dinheiro para fomentar o mercado, ele está sendo substituído. Quem vai comprar? Se até o médico hoje é substituído por software. Esse dilema tem o Domênico De Masi, ele fala disso do ócio criativo. Mas assim, pegando o que o professor falou, e muito brilhantemente, as coisas podem ser feitas de maneiras diferentes, com processos, ou seja, por instrumentos diferentes. O estudo de viabilidade hoje você pode operacionalizar com mais velocidade que se tinha no passado, e etc. Mas a lógica de pensar, vamos falar de ciência. A ciência ela tem um método. Então e o método científico não mudou. Ou seja, o processo do pensar e o processo de construir ciência, ele é o mesmo. E seguramente será no futuro. Qual é a questão entre substituir ou não substituir? O ponto está, eu vou parar de aprender ou eu continuo aprendendo? Se você continuar aprendendo, você não tem obsolescência. É fato, a substituição da mão de obra mais funcional vai gerar maiores desempregos e a gente tem que buscar soluções. Isso é um fato. Por outro lado, aí é o que o professor está falando. O Estado precisa pensar. Como que eu vou fazer com essas pessoas? O Domênico De Masi trata isso de muito tempo, falando do ócio criativo. Ou seja... Agora, mas tem situações assim, a gente está falando de
de um conjunto, né, de uma problemática que, no final das contas, tem a ver com o destino do país e, por que não, da humanidade. Da humanidade. Né? Mas tem algumas variantes nisso daí, né? Por exemplo, existe um estudo que foi publicado aí recentemente, né, mostrando claramente que os japoneses entenderam que manusear comida em supermercado não dá para fazer com máquina. Olha aí. Comida... O sujeito está empilhando cebola. Não pode ser um robô. O sujeito está empilhando tomate. Não pode ser um robô. Olha que tá. Não dá. O japonês quer fazer robô para tudo, tá certo? Por quê? Porque ele não tem tanto japonês assim. O robô já está plantando, colhendo e embalando. Plantando, colhendo, tudo bem, tá certo? Agora ele pode empilhar na loja. Na hora que você na loja? Não é. Explica aí. Não é a história de empilhar. Empilhar é uma coisa elementar, qualquer boneco faz, tá certo? Mas quando você vai empilhar um tomate, você tem que pega no tomate. Se o tomate tiver mole, ele não pode ir para pilha. Porque lá no Japão, assim como é nos Estados Unidos, assim como é na Alemanha, quando eu for na pilha de cebola para pegar a cebola, eu tenho certeza que aquela cebola tá boa. Aqui não, aqui você compra uma cebola que por trás tá podre. Tá certo? Quer dizer, isso é comum. Todo mundo que compra cebola sabe disso. Cebola, batata, tudo que você compra no supermercado ou em algum lugar, você tem que pegar em tudo, né? E mais, aqui no Brasil, a gente se acostumou a pegar nas coisas, né? Entendi. A primeira vez que eu fui para a Alemanha, eu fui numa feira de fim de semana, aí tinha lá uma montoeira de coisa e tal, eu fui pegar, o cara que estava do meu lado disse, pelo amor de Deus, não pega, porque se você pegar, você tem que levar. Sim, isso eu aprendi na França. Aí eu vejo as pessoas, a pessoa chega na minha frente, às vezes eu digo isso, entende? Eu digo e depois eu fico pensando, porra, ainda bem que era uma pessoa inofensiva, né? Porque senão capaz o cara puxar um revólver e me dar um tiro, né? O camarada pega um tomate e larga, pega outro larga, e eu do lado olhando. Aí no final eu digo para a pessoa, escuta, tu apertou todos os tomates, e agora, o que eu faço? Que tomate que eu compro? Tá certo? Então, existem algumas, digamos, considerações paramétricas que dizem que a máquina não vai tomar conta de tudo. Também acho. Tá certo? Agora, para dar um destino mais decente à nossa conversa sobre essa questão, existe uma coisa que você não colocou, né? Mas eu gostaria que você pensasse sobre isso, né? A inteligência artificial resolve quase tudo, mas ela não resolve emoções. Que está em discussão, inclusive, isso. Se ela tem ou não sentimento. Não. Sentimentos é uma coisa. Ela não resolve emoções. Que talvez hoje o maior ativo da humanidade seja inteligência emocional. É um dos maiores ativos. A galera está vendendo muito isso aí. Nessa era, é o maior ativo da humanidade. A galera está vendendo isso aí, olha os coaches aí. Você vai contratar um engenheiro na sua empresa, eu pelo menos, já dei consultoria sobre isso, né? Eu não quero saber se o cara sabe o que é L ao quadrado sobre 8 ou não. Isso não me interessa. Eu quero saber como é que ele trata o cliente, eu quero saber como é que ele considera isso, como é que ele considera aquilo, como é que ele sai de uma discussão numa mesa de... entra numa discussão, como é que ele convence... Diante as variáveis, como é que ele convence um pedreiro a usar um capacete? Então, eu estou tratando do quê? De inteligência emocional. Sim. E isso a máquina ainda não deu a menor Professor Wilson, ideia de que isso vai ser possível. Todo mundo que vem aqui, a gente chega no momento ali que a gente olha para o relógio, a gente fala, já acabou? A gente fala, tem que trazer de novo, tem que ter uma segunda rodada, tem que ter um programa número 2, número 3. Mas eu queria te fazer uma pergunta para a gente já ir para o encerramento, né? De todas as palestras que o senhor ouviu, de todos os cursos que o senhor participou, o que te marcou, assim? Qual é aquela coisa que o senhor fala assim, isso aqui eu trouxe para minha vida? Eu ouvi fulano de tal, eu ouvi tal escritor, eu ouvi tal... Ele me trouxe um ensinamento que é universal, que é atemporal e que isso valeu a pena ter ido lá atrás desse conhecimento dessa pessoa. Eu faria 2 considerações sobre esse assunto, que me marcaram muito e eu não canso de dizer isso para as pessoas, né?
Uma delas foi um dinamarquês chamado Klaus Miller, que dava um curso sobre the human side of quality, ou seja, o lado humano da qualidade. Por que ele vinha com essa conversa? Porque a engenharia de qualidade, que a gente chama, né, ela veio lá do Ford, né, Ford, depois Deming com o Japão, né, o general queria um cara para melhorar a indústria japonesa, pediu para o principal intelecto americano sobre qualidade para que ele fosse para lá, e ele disse, não, eu não vou para lá porque eu não tenho mais idade, mas leva um cara aqui que ninguém gosta, né? Que eu acho que ele vai se dar bem lá, tá certo? E aí o general levou para o Japão, que foi o tal do Deming, né? E aí surgiu a qualidade Deming, e aí surgiu a qualidade Japão, né? E depois vieram outros pensadores, né? Depois veio a ISO 9000, depois veio a ISO 14000, são tudo derivativos da qualidade. O Klaus Miller perguntou o seguinte, muito bem, isso tudo é matemática, e o lado humano? Como é que é? E aí ele escreveu um livro, né? Eu já dei esse livro de presente para várias pessoas, tá certo? Escrevendo sobre isso, o lado humano da qualidade. Então, como é que isso é importante para você? Então, isso foi uma coisa muito importante para mim. E eu fiz isso na década de... Eu fui presidente do CONFEA, do CREA, de 90 a 95, foi ali no meio. 92, 93. Então, já fazem mais de 30 anos. Né? E tudo que esse cara escreveu está valendo. Tá certo? Está valendo. Esse é um. A outra referência minha é Philip Crosby. Tá certo? Quer dizer, esse cara escreveu... Eu estou embaralhado com os nomes, né? Mas eu tô tratando de um livro que é o livro mais lido no mundo depois da Bíblia. Tá certo? Que é Os 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficazes. Na época, na primeira edição desse livro, tem um capítulo chamado capítulo 4, não me lembro do número do capítulo, tá certo? Que tratava do seguinte: se eu quero ser eficaz, eu preciso saber com quem eu vou trabalhar. É isso. Tá certo? É isso. Eu preciso saber com quem eu vou trabalhar. Eu preciso saber, cidadão ali, com essa barba toda, esse jeito todo. Stephen. Né? Stephen, o nome dele. O escritor. Stephen Curry. Stephen Curry, isso aqui. Eu fiz o curso com esse cara, Stephen Covey. Eu estava embaralhando com Philip Crosby, que é da área de marketing, não é? Você fez o curso com esse cara? Eu quero fazer um curso com você. Não, eu fiz, muito bom, eu fiz curso com esse cara, né? Legal. E ele dava esse livro. Então, ali ele chamava, no capítulo 4, ele chama atenção para as características essenciais do ser humano. E quais são? E eu tento convencer quem for possível, né? Eu tenho uma atividade há muitos anos, há mais de 30 anos, que eu trabalho com grupos escoteiros, né? O movimento escoteiro é o mais importante e no Brasil é o único, com todo respeito aos demais, né, setores, desse quarto setor aí, que estabelece princípios, valores de cidadania. Entende? Quer dizer, a gente não tem conhecimento de nenhum presidiário que foi escoteiro. Certo? Quer dizer, é a certeza de que o cara vai ter um rumo que não é o rumo errado. Que bacana. Eu posso falar, porque na nossa igreja nós temos o equivalente, que são os desbravadores. Primo e irmão dos escoteiros, e eu sou um incentivador disso e acredito muito nisso, o senhor está coberto de razão. Ele trata, agora me colocaram como presidente de honra do Grupo Escoteiro Sagrado Coração de Jesus, que é uma experiência que eu ainda não vivi, porque é ligado à Igreja Católica, né? Tudo que é ligado a uma igreja tem uma série de interfaces. Por quê? Porque a igreja é uma interface extremamente complexa, né? Mas não importa. Tá dando certo. Muito boa essa conversa, hein? Gente, olha só. Então, eu só queria terminar, né? Eu acho que não dá pra gente conversar sobre... Mas são 4 ou 5 características do ser humano. Se você não sabe como você funciona,
como é que você vai querer que o pedreiro funcione? Olha só. Se você não sabe como você funciona, como é que você vai querer que o operador da máquina funcione? Se você não sabe como você funciona, como é que você vai querer que a sua equipe de futebol funcione? Não tem jeito. Tá certo? As pessoas se olham nos espelhos de manhã cedo, mas elas não se enxergam. Elas não sabem quais são as características que são natas do ser humano. Todo mundo tem essas características e você precisa saber disso. Você precisa saber a questão da atemporalidade, né? Quer dizer, você pensa para frente e pensa para trás. Isso é uma complicação sem tamanho. Por quê? Porque quando você pensa para trás, e isso aí tem uma visão computacional, né? Você nunca volta para a trilha original. Então, se você fizer um curso de policial, você vai descobrir que o policial faz 1000 vezes a mesma pergunta para o bandido. Isso. E ele tem que responder 1000 vezes diferente, porque se ele responder igual, ele está mentindo. Olha só. Tá certo? Por quê? Porque você anda para trás. E quando você anda numa outra trilha. Entende? Pensa bem, verifique nos seus relacionamentos. Minha namorada reclama de que tal dia eu fiz tal coisa. Pergunta para ela qual é a impressão dela sobre aquilo. Ela vai te contar 500 coisas diferentes. Porque tem um processo de gravação na sua mente que quando você puxa de volta, você puxa diferente. Que coisa impressionante. Então, essa é uma característica, né? Mas tem outras tantas que você precisa conhecer. Entendeu? Porque senão o ser humano não evolui. A gente está trabalhando, né, a maior parte, por exemplo, reflete sobre o que eu vou dizer agora. A maior parte dos nossos problemas são coisas do passado. Muito assunto, hein, Pouca gente pensa problemas para frente. Verdade. Olha, para trás. Gente, que aula, hein? Que coisa tremenda. Olha que eu não entrei, porque nós vamos trazê-lo aqui mais uma vez para a gente falar do IBAP, desse mundo chamado IBAP, das oportunidades que ele tem e também de uma questão que a gente tem que colocar em pauta sobre a avaliação de imóveis entre corretores e engenheiros, se eles conseguem se harmonizar ou não. Fica o convite para uma próxima conversa, porque eu acho que rende... É um bom assunto e um assunto muito interessante. Muito interessante. Vamos fazê-lo. Nós vamos fazer. Compartilhar isso. Diego, rapidamente, suas impressões finais. Olha, Cleiton também. Espetacular. Eu estou aqui, encantado com a história, a percepção, o olhar do professor. Realmente a gente precisa ter essa conversa. A gente teria, a princípio, priorizado isso, mas o conhecimento humano e a carga que ele traz consigo, é impossível da gente não se encantar e querer ouvir mais. Então, muito obrigado, professor, e realmente a gente precisa trazer uma ou duas vezes mais. Muito obrigado a você que nos ouve, que está aqui, e eu agradeço e o privilégio de estar aqui hoje com o senhor, professor. Cleiton, além das suas considerações finais, a sua conversa com as mídias sociais, como é que a gente pode suportar? Para você poder acompanhar, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, através do YouTube, nosso canal de streaming, e todos os canais de distribuição de imagem em voz. Siga, compartilhe, comente, faça lá, clique no sininho para acompanhar todas as nossas postagens. E o que eu queria dizer é o seguinte, professor Wilson. Para existir a inteligência artificial, para ela saber alguma coisa, um ser humano precisou produzir conteúdo. E o ser humano é aquela máquina que incansavelmente sempre vai estar criando, desenvolvendo e aprimorando. Então a inteligência artificial existe através da criação do ser humano. Ela lê os livros que um ser humano construiu, ela viu desenhos e lê desenhos que um ser humano desenhou, né, professor? Então eu saio daqui hoje extremamente agraciado com um conhecimento incrível e infinito deste homem que está aqui do meu lado, que é posso chamar de dinossauro da engenharia aqui no Brasil. Muito obrigado, um prazer enorme falar com o senhor, professor.
Eu não sei se eu sou o dinossauro, né? Mas que o dinossauro faz tempo, né? Mas eu só queria que você tivesse uma percepção, né? E isso é importante para o diálogo. Você tem uma responsabilidade de comunicação, e a comunicação é outra característica única do ser humano, né? Não existe absolutamente nada parecido na face da Terra que se compare com a comunicação humana, né? Então tem que estudar comunicação, tem que prestigiar as pessoas que trabalham com comunicação, né? A inteligência artificial, ela não só lê, ela compara. E se você perceber e for analisar sobre um prisma de natureza psiconeurolinguística, o ser humano, ele só trabalha por comparação. Você compara o que é quente e o que é frio. Na verdade, tudo se resume on-off. Ligado e desligado. Tá certo? Qual é a emoção dele? Ligado e desligado. Ele está aqui olhando para mim, pensando e tal, mas qual é a emoção dele? É ligado ou desligado. Tá certo? Então, a inteligência artificial, ela é bem pior do ponto de vista de ocupação de espaços do que isso que você coloca, né? Porque ele compara, ele faz, ele processa, ele calcula, né? Ele usa matrizes, né? E vai por aí afora. Ele usa o que há de mais inteligente possível e mais dado. Concordo. A ponto de muitas vezes a gente achar que ele está pensando. Concordo. E aí é outra conversa. Vamos avançando, né? Meu muito obrigado também a vocês todos que tiveram a paciência de me ouvir, né? E lembrar a todos os nossos telespectadores e participantes de que a gente fala muito rápido sobre muitas coisas, então tem que acionar um tal de, lá na psiconeurolinguística tem um efeito dog, que não é cachorro, né? É D de distorção, O de omissão e G de generalização. Quando você conversa rapidamente sobre temas tão complexos, você distorce, omite e generaliza. Então, às vezes, por quê? Por que eu digo isso? Porque o ser humano tem a característica de pensar uma frase e, né, colocar aquilo como verdade absoluta. Transformar aquilo na realidade total. Né? E aí, olha, problemas. Amigos, estivemos aqui hoje com o professor, com o mestre professor Wilson Lang, e foi uma aula que nós tivemos, um bate-papo gostoso, agradável. Eu tenho certeza que você vai se deleitar e se deliciar. Você se deleitou, se deliciou, porque você já viu. Se você chegou até aqui e está me ouvindo, porque você já acompanhou. E com certeza você está aí radiante com a carga de conhecimento que você acabou de adquirir. E é isso. Até o próximo programa, amigos e amigo Wilson. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.